Cabe a mim agora fazer o exercício de falar sobre alguns dos momentos que vivemos aqui neste debate durante todo o dia. Tem que ser um exercício bastante breve, bastante resumido. E temos aqui o compromisso de completar a informação que será dada hoje para que vocês recebam uma versão final. Lhes passarei algumas das ideias iniciais sobre o que houve esta manhã e depois agregarei as conclusões das sessões de breakout, depois de fazermos a revisão final com as sugestões da Florência e da Raquel também. Em primeiro lugar, gostaria de encerrar aqui este workshop recordando quais eram os objetivos. Aqui nos propusemos esta manhã e quais foram os temas que queríamos trazer para a discussão. Está claro que queríamos discutir a importância da avaliação do impacto dos programas, o custo e a efetividade desses programas e a lógica de políticas públicas e suas implicações, que tipo de investimentos são necessários. Este foi um dos temas abordados durante as discussões em diferentes painéis. Outro tema que nos interessava tratar, quando fazíamos o planejamento da oficina, era a escalabilidade dos programas. As experiências piloto, trabalhos experimentais, avaliação pontual. E como tudo isso se relaciona com a implantação de processos relativos a políticas públicas e quais são as precauções e o que temos que ter em mente para garantir que haja condições de qualidade, para garantir que, ao ampliarmos os programas, não percamos esses critérios de qualidade que estavam sob controle nos projetos e nas implementações piloto. Também, o outro elemento tinha que ver com a sustentabilidade dos programas e não apenas em relação à sustentabilidade em uma dinâmica de tempo longo, mas também em relação à claridade da implantação dos programas, clareza na implantação dos programas, e de custeio dos programas. O outro objetivo proposto era trabalhar hoje nos temas de institucionalização, institucionalidade, governo e governabilidade e políticas, isto é, com arquiteturas institucionais diferentes em diversos países, para que as políticas públicas sejam implantadas. Com base nisso, e pensando nesses propósitos, foram feitas algumas recomendações nas sessões de trabalho, especialmente as seguintes. Nós temos algumas áreas em que precisamos concentrar os esforços, e aqui houve clareza em todas as apresentações de que há algumas áreas essenciais para as quais se deve dar prioridade de intervenção quando se gera algum tipo de avaliação. Também é preciso que haja ciclos de avaliação. É preciso obter informação de qualidade sobre a efetividade dos programas durante ciclos para que possamos implantar e avançar nos processos de políticas públicas. É preciso que isso seja uma condição fundamental para se avançar. É preciso poder implantar políticas que realmente sejam sustentáveis e sejam pertinentes à população. Fazíamos também uma reflexão nesse exercício, comparando algumas variáveis e limitações que podem existir em alguns modelos experimentais restritos quando se pensa em fenômenos de amplo espectro na área social. Entretanto, é preciso
garantir que haja uma análise qualitativa desses processos. A escalabilidade dos programas pode ser eficaz e rentável, econômica e socialmente, na medida em que usam a infraestrutura e recursos humanos existentes para qualificar as intervenções. Foram feitas sugestões muito importantes para os formuladores de políticas. Vamos ver as condições históricas, vamos ver o que já existe, e aí sim se pode planejar e projetar intervenções. Um dos erros pode ser desconhecer aquilo que se tem. E, obviamente, isso é muito mais oneroso. E também, quando se articulam intervenções de diferente natureza, alcance, fonte de financiamento, é preciso pensar no impacto dessas intervenções, garantindo que diferentes políticas e diferentes programas possam ser articulados, gerando sinergia, gerando pontos de comunicação. E podem ter um impacto muito maior para a população. Vimos com bastante detalhe o caso, por exemplo, do Brasil e como funcionam diversas estratégias e programas. Um outro elemento era a discussão em relação a ter garantias, em vez de gerar expectativas em relação ao modelo, que tem um piloto em um cenário controlado, e que, se esse modelo é ampliado, a realidade não necessariamente vai ser igual. É preciso haver mecanismos de compensação para eventuais diferenças e precisamos também identificar aqueles modelos que são escaláveis e aquilo que é preciso que exista na organização e na definição de uma oferta de atenção e de programas. Há condições que são menos vulneráveis ao contexto e a outras variáveis. Isso precisa ser identificado. Para sanar esse problema de perda de qualidade que acontece quando se amplia um programa, é preciso que esses serviços sejam supervisionados por pessoas que têm parâmetros de qualidade e que possam fazer treinamentos. É importante que o programa seja viável e possível em um território com condições boas de custo-efetividade. Quando algo é levado à política pública, deve haver um mecanismo de segmento, de monitoramento, de qualificação e de avaliação constante. Mesmo que algo receba uma avaliação positiva em menor escala, quando se torna uma iniciativa de maior escala, é preciso que seja monitorada para garantir sua qualidade. E é útil fomentar e aproveitar a liderança de agentes da comunidade para sustentar a qualidade através da supervisão. Os agentes comunitários, as pessoas que estão na comunidade têm que ser valorizados, mas é preciso pensar que as intervenções e os serviços têm que estar enraizadas na comunidade. E, reiteradamente, fizemos referência a isso, para que o exercício possa ser feito e ser implantado no território. E depois, um aspecto chave da escalabilidade é a valorização e aceitação da população beneficiada, que permita a aceitação dos programas. Na sessão número 2, foram enfatizados alguns aspectos como os seguintes. A partir de projetos piloto, é preciso estabelecer os critérios que devem ser preservados quando se amplia um programa. Em alguns painéis, foi dito que eram feitos pilotos de aspectos de programas. E não é preciso fazer, não se deve fazer inferências sobre pilotos de programas e levá-las diretamente às políticas públicas. Essas decisões, muitas vezes, não podem ser generalizáveis de um nível a outro.
Uma coisa é a política pública e depois o grupo de programas, planos e ações que fazem parte dessa política. Geralmente, o custo-efetividade é avaliado em relação aos programas, aos planos e ao que especificamente chega à população. Falamos sobre as famílias em vários aspectos, saúde, criança, vínculos. Esse foi um tema recorrente nos vários painéis. O trabalho com as famílias, as modalidades de visitas domiciliares, o acompanhamento, o trabalho no campo. Tudo isso começa a abrir um espectro importante de trabalhos e para gerar mecanismos e modelos de acompanhamento e supervisão, uma visão da custo-efetividade em intervenções que são mais no local, com uma lógica mais comunitária do que institucional. Definir a escalabilidade, isso já tinha sido feito antes, mas houve então compartilhar de estruturas e gestão de políticas, mais do que os conteúdos podem estar carregados de elementos do contexto, e uma das reflexões que nós tivemos foi no nível regional, nacional, mundial. E isso é importante, porque isso nos coloca sobre a mesa uma série de conhecimentos, gera uma série de reflexões com relação a formas, modos, esquemas de como gerenciar a política pública. Em geral, os conteúdos, o que há internamente em cada um dos programas, está mediado pelos aspectos culturais dos vários países. Então, as mesmas condições de criança e cuidado. Se nós podemos fazer pilotos de esquemas de trabalho com famílias que sejam custo-eficientes, com vinculação com os pares, modalidades presenciais, não presenciais, quaisquer que sejam as modalidades propostas, evidentemente, esse tipo de metodologia vai poder ser compartilhado, escalado e realizado entre todos. O conteúdo próprio é o que leva uma grande carga cultural e vai fazer parte de formas e compreensões muito específicas nos vários países. Finalmente, na seção 2, também falamos sobre a valorização do setorial no marco do esquema intersetorial. Nós concordamos que a abordagem e o consenso que nós chegamos é que nós, da primeira infância, estamos trabalhando em um foco de desenvolvimento integral. Então, quando nós falamos sobre desenvolvimento integral, a visão é mais populacional, mais do que setorial. E isso é uma abordagem que chama vários setores. O trabalho intersetorial não é fácil, não é simples, não se trata apenas de convocar os setores. É um trabalho que não é apenas uma somatória, mas que precisa gerar técnicas, metodologias e dar sentido às formas para que não seja apenas um exercício adicional. Não é fácil, não é simples, mas começamos a construir isso nos vários países e esta é a forma de entrada para a gestão dessas políticas. Apoiar os governos locais para treinamento e financiamento. Nós concordamos sobre a importância de trabalhar sobre a geração de capacidades, onde se implementam as políticas territoriais, definição e monitoração dos padrões de qualidade como critérios que orientam e que precisam ser permanentemente um parâmetro de medição e comparabilidade para melhoria das atenções, acompanhamento da prestação dos serviços e registro em plataformas tecnológicas especializadas. O tempo todo houve este chamado concreto e específico falando da importância do sistema de informações. Foi um debate há muito tempo, a qualidade dos dados, os dados oportunos. Agora nós estamos exigindo mais dos dados, dados intersetoriais, dados que tenham a ver com a população, dados que possam migrar facilmente para outros momentos, outros grupos etários. Isso continua sendo uma das premissas fundamentais na agenda pública para alimentar os processos de tomada de decisão, estimular as equipes de acompanhamento para sustentar a qualidade de treinamento e acompanhamento com remuneração, capacitação, publicação, um chamado forte à importância dos recursos humanos, dos talentos humanos, implicando na necessidade de investir nas equipes, principalmente as equipes que estão
no campo, implementando as várias estratégias. Dar alcance às decisões tomadas na política pública, como parte dos programas. E, finalmente, já na última sessão, voltou à baila essa questão da necessidade de informações de qualidade e dinâmicas sociais próprias para o desenvolvimento de medidas políticas. A questão do acesso às informações, a dados, com processos já de medição, monitoração, trabalhar em cenários transsetoriais, onde se identifiquem intersecções e que se potencializem os papéis e o impacto de cada ação de cada setor, onde deve haver uma política integral. Então, é no esquema intersetorial, mas é preciso que seja uma instância com possibilidades de ascendência sobre as outras entidades ministeriais, institucionais existentes em cada um dos países. Cuidar dos que cuidam. Insistimos. A questão é de recursos humanos e não investidos em questão de informação, acompanhamento e cuidado. As pessoas que estão diretamente trabalhando com a população. A questão do investimento social. Pode estar falando de uma transformação nas questões de prioridade para a primeira infância. Depois, apostas, propostas. E se não houver um aumento no gasto público para a primeira infância, que seja sustentável, está claro que a possibilidade de garantir esse tipo de ação no tempo vai ser mais difícil e, com certeza, vamos estar aí à mercê dos governos que mudam e das vontades políticas. A importância dos mecanismos de monitoração e as políticas que olham para a família do ponto de vista integral. Uma compreensão integral. Como gerar metodologias, formas, instrumentos, ferramentas que também deem conta desse aspecto integral das pessoas. Afundar os esquemas de trabalho domiciliar com famílias. E, finalmente, algumas ideias da conferência inaugural, a intervenção de Cláudia Costin sobre educação pré-escolar, sua importância. Ela é importante, mas ela precisa de ações que apoiem outros aspectos do desenvolvimento. A questão da família, da nutrição, da proteção social, a questão da saúde é fundamental, se nós estamos falando do desenvolvimento integral. As avaliações são ferramentas úteis para escalar os programas, sempre que se tenha em conta fatores e contextos e variáveis não controláveis. Para chegar à eficácia da atenção, deve-se combinar continuidade, qualidade, recursos de diferentes fontes, trabalhos para o desenvolvimento infantil, trabalho não competitivo, mas sim cooperativo entre os ministérios. E, finalmente, para que se consiga qualidade nos programas escalados, é importante monitorar continuamente as ações diretas. Então, inicialmente, essas seriam algumas das recomendações, das conclusões. Nós vamos complementar, principalmente com as informações das mesas de trabalho e as anotações das outras duas relatoras que estiveram responsáveis pelos outros dois painéis. Obrigado, Constança. Thank you, Constança. Não foi um trabalho fácil, eu imagino. Eu vou falar em português. Na realidade, agora eu vou basicamente fechar o dia. Então, eu queria agradecer a todos vocês, agradecer. Nós tivemos pessoas aqui do Brasil, de vários lugares, de Pernambuco, da Bahia, do Rio de Janeiro, de São Paulo, vários lugares, né? Ceará e da América Latina. Esse fórum, o objetivo foi realmente trazer esse fórum para a América Latina
Chile, Uruguai, Argentina, Honduras, Jamaica. Nós tivemos, com certeza, Estados Unidos presente, Suíça, Inglaterra. Isso fora todos os participantes online, que eu também gostaria de agradecer muito. A gente conseguiu um bom alcance online. Vocês perceberam que nós tivemos várias perguntas. E acho que agradecer muito a National Academies, na pessoa da Kimber, que aceitou o desafio de trazer o fórum para a América Latina, e a todos os apoiadores também do fórum, que também aceitaram esse desafio de trazer aqui para a América Latina, no momento que a primeira infância ela está realmente, eu diria que com vento a favor, né, e com a maré a favor. Então, a vinda do fórum para o Brasil, com esses players todos do mundo inteiro para falar da importância de investir na criança pequena, realmente, eu acredito que é mais um passo fundamental para nós conseguirmos colocar a primeira infância no lugar dela, que é realmente uma prioridade de um país, ou de uma região, no nosso caso, que é a América Latina. Eu queria agradecer especialmente aos apoiadores do evento aqui no Brasil, a Danone Early Nutrition, o Hospital Sabará, o Instituto Camargo Correia e o Banco Itaú, que ajudaram a construir esse fórum. As equipes da academia, que vem trabalhando junto com a Fundação muito para construir. Parece que é simples, né? A gente chega aqui, já está tudo pronto, mas deu bastante trabalho, né? E, por último, esse fórum vai continuar, né? Então, o próximo passo é Hong Kong. Então, para quem não estiver lá, nós vamos estar online também, né, Kimber? E a gente espera realmente que o Brasil e a América Latina tem uma forte presença online em Hong Kong. Então, muito obrigado a todos vocês. É difícil a gente ver um evento terminar cheio assim, a quase 6 horas da tarde. E, realmente, se ele está terminando assim, é porque eu entendo que nós conseguimos manter o nível alto durante todo o dia. Então, muito obrigado a todos vocês e parabéns para todos nós. Obrigado.